Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje, no espaço Nós é Europa, temos como interlocutor Pedro Valente, chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Está na Madeira, onde irá participar, entre várias iniciativas, no programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, numa das escolas em que este programa se desenvolve aqui na região. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. Pedro Valente, acho que podemos começar por explicar o que é este programa, a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, e que importância assume junto dos mais jovens em particular. Muito bem. A Escola Embaixadora do Parlamento Europeu foi um projeto que surgiu um pouco antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu, portanto, eleições europeias, e, no fundo, corresponde a uma certa constatação de que não é exclusiva de Portugal, enfim, é uma situação, de certa medida, que é comum à maior parte dos Estados-membros, em que não há, nas componentes das disciplinas do ensino secundário, não há, digamos, uma cadeira ou um programa que, de facto, explique o que é a União Europeia. Nós, enfim, obviamente, sabemos que as questões de educação continuam a ser uma competência exclusiva dos Estados-membros. A União Europeia tem apenas umas competências de apoio, temos uns programas, embora, obviamente, nós temos o caso paradigmático do programa Erasmus, não é? Portanto, que sendo uma matéria que não é, enfim, de competência à partida da União Europeia, criou-se este programa que, enfim, contribui para a criação, digamos, de uma comunidade pan-europeia de jovens e de uma espécie de espaço comum também de partilha de valores. O que nós fazemos com o projeto da Escola Embaixadora é, de certa medida, suprir esta lacuna de haver um déficit de informação sobre o que é a União Europeia. Mas incentivando a escola, os seus professores a trabalharem as temáticas ligadas à União Europeia. Exatamente. No fundo, nós, obviamente, somos uma equipa pequena, somos em Lisboa 10 pessoas. O que nós temos é todo um conjunto de materiais pedagógicos que são distribuídos às escolas que fazem parte do programa, mas a ideia é uma abordagem muito descentralizada, ou seja, os professores que recebem o título de embaixadores séniores e os estudantes que são os embaixadores júniores, no fundo, eles é que têm, com base nestes materiais, mas também na sua iniciativa, eles é que têm que levar a cabo as atividades. No fundo, cabe aos professores e aos embaixadores júniores, enfim, investigarem o que é na Europeia, fazerem trabalhos, mas, sobretudo, o que nós queremos é que no 9 de maio hajam atividades simbólicas. O 9 de maio, como vocês sabem, toda a gente sabe, Europa. É o Dia da Europa, portanto tem esta carga simbólica e, para além das atividades que têm lugar durante o ano letivo, o grande objetivo é que o Dia da Europa seja devidamente celebrado. E, portanto, aí enfim, as escolas são livres de fazer a atividade que querem, às vezes fazem até concursos culinários de pratos de várias origens, entram em contacto com escolas de outros Estados-membros, mas, no fundo, esta é, digamos, a atividade final do projeto do ano letivo. Como é que são recompensados estes jovens e os seus professores? Exatamente. E a comunidade escolar, no geral? No fundo, repare, há vários tipos de prémios, entre aspas, que também são importantes, porque as pessoas gostam de ver recompensados o seu esforço, e nós sabemos isto designadamente para os professores, acaba por ser um trabalho extra, porque, enfim, quer dizer, eles não, é em função da sua disponibilidade que assumem estas tarefas. Nós temos, as escolas são avaliadas, ou seja, todos os anos há uma avaliação, no fundo elas têm que nos enviar documentação, fotografias, exemplos de publicações nas redes sociais, vídeos, em que atestem as várias atividades que levaram a cabo ao longo do ano letivo. E nós temos uma professora, que é neste caso uma professora universitária, que tem um contrato para fazer a avaliação das escolas. E, por exemplo, há dois tipos de avaliações. Há a avaliação direta ou presencial, em que esta nossa colaboradora desloca-se às escolas e verifica em loco o trabalho que as escolas têm vindo a fazer. E depois nós privilegiamos que esta avaliação seja feita para as escolas que entram nesse ano letivo para o programa. E depois temos uma avaliação remota, que, enfim, depois tornou-se quase
uma palavra do nosso léxico, não é? Em que eles, de certa medida, é através de chamadas de vídeo ou através de envio de material, digamos, de provas daquilo que fizerem. As escolas que receberem, enfim, que forem avaliadas positivamente, recebem uma placa. Portanto, é um simbolismo, mas vão afixando as placas. Nós temos escolas que já têm várias placas. Os professores, portanto, os embaixadores séniores, recebem um diploma, portanto, que atesta que portanto, desempenhou o trabalho e, como tal, recebe este título simbólico de embaixador sénior da União Europeia, do Parlamento Europeu, e os jovens estudantes recebem diplomas também. Depois, o que nós fazemos é, para as escolas que revelam, digamos assim, um mérito acima da média, o Parlamento Europeu oferece deslocações aos alunos e aos professores a Estrasburgo. Acredita que isto pode ligar particularmente os mais jovens à realidade da União Europeia e torná-los cidadãos mais participativos no futuro, quando forem chamados, por exemplo, a votar nas eleições europeias, que estão para breve também? Claro, o propósito, no fundo, deste programa é duplo. Por um lado, suprir essa lacuna que nós falamos e, por outro lado, criar uma certa consciência cívica e política europeia. Como acabou de dizer, enfim, o ato mais nobre da participação democrática, mas também o ato mais simples é votar. E as eleições europeias não implicam um esforço para ir além, porque só se vota de 5 em 5 anos, não é? Portanto, não é um exercício, a meu ver, nada penoso, e acho que Portugal até não é um caso mais complicado. Obviamente nós não temos o voto eletrónico, mas, por outro lado, regra geral, as pessoas não votam, as mesas de voto não estão muito distantes dos locais onde as pessoas residem, portanto eu penso que aí não é uma questão assim tão complicada quanto isso. A ideia é que se crie se quisermos, este espírito europeu e que depois desemboque na participação eleitoral dos jovens. Porque nós sabemos, enfim, nós todos, penso que é o seu caso, é o meu caso e de grande parte dos ouvintes, nós obviamente conhecemos uma realidade nacional e aqui na região autónoma prévia à adesão de Portugal às então comunidades europeias e sabemos, desde logo seja por todo um conjunto de infraestruturas também em termos físicos, não é, que é aquilo que é mais visível, que é mais palpável, vemos bem a diferença entre um Portugal pré-europeu e um Portugal pós-adesão. Mas depois, muitas vezes, há todo um conjunto de benefícios e de vantagens que não estão diretamente ligadas a essas infraestruturas físicas, que não é necessariamente perceptível. Eu costumo dizer que a União Europeia é um pouco como o ar que nós respiramos. Está em todo lado, mas muitas vezes não é... Enfim, não se toca, não é? E nós reparamos que desde a água que bebemos à reciclagem dos resíduos do lixo, tudo isso, estima-se que provavelmente 85% da legislação que rege o nosso dia-a-dia é aprovada pela União Europeia. No seu Parlamento. E com o Parlamento. E isso foi é um processo evolutivo. O Parlamento Europeu, quando é criado, é uma Câmara que funcionava apenas com a emissão de pareceres, que eram mais ou menos, considerados ou desconsiderados pelo Conselho, com as sucessivas revisões dos tratados, e a última, como sabemos, foi o Tratado de Lisboa, que também já entrou em vigor há algum tempo, não é? Portanto, o tempo passa depressa. De facto, o Parlamento Europeu tornou-se co-legislador em pé de igualdade com o Conselho na grande maioria dos temas europeus, dos temas que recaem da competência da União Europeia. Portanto, nós, no fundo, com este programa, estamos a sensibilizar a população estudantil para o impacto, e que nós achamos que é um impacto positivo da União Europeia na vida cotidiana dos cidadãos e também nas empresas. E, através disso, enfim, uma vez que eles não têm essa memória da pré-adesão, uma vez que muitas vezes não é necessariamente perceptível o impacto que estamos na União Europeia, assinalar esse impacto, mas também outra questão, porque a União Europeia não é, e nós sabemos que no caso português, e é uma vantagem que temos tido ao longo desta adesão, nós temos sido recipientes de montantes elevadíssimos de fundos europeus, mas é também uma comunidade de valores.
E é isso, no essencial, que se quer passar. E também isso é muito do trabalho que faz o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. No fundo repare, nós temos eu diria que nós temos 4 grandes vertentes em termos de trabalho. Temos a componente de juvenil, se quisermos, em que, de facto, para além do programa da Escola Embaixadora, gerimos também outro programa que é o Euroscola, portanto, que permite uma série de concursos em que nós também damos às escolas vencedoras a possibilidade de se deslocarem a Estrasburgo para tomarem contacto, lá está, mais às vezes é importante ver quase um contacto físico com o Parlamento Europeu. Depois temos a parte dos média, digamos assim, nós temos relações privilegiadas com os média, o próprio Parlamento Europeu atribui subvenções a órgãos de comunicação social, aliás eu posso anunciar para eventuais órgãos de comunicação social regionais que estejam interessados, o Parlamento Europeu acaba de abrir um concurso para a atribuição de subvenções. Temos também a parte, digamos assim, das relações, de estabelecer pontos com os cidadãos em geral e também com aquilo que se chama de partes interessadas, sejam as empresas, sejam associações, sejam organizações não governamentais. No fundo, nós estamos já em contagem decrescente rápida, o tempo voa, para as próximas eleições europeias, portanto são sensivelmente aqui já há menos de um ano e meio, e temos um desafio pela frente, que eu penso que é um desafio de toda a comunidade, e não apenas do gabinete, também dos atores políticos, da comunicação social, que é aumentar a participação eleitoral dos portugueses nestas eleições. É o grande objetivo, digamos. O grande objetivo é esse, porque, repare, eu acho que há aqui um desfazamento que tem vindo a agravar-se, que é, por um lado, Portugal continua, mesmo nos períodos da crise financeira, da crise do euro, digamos, a popularidade da União Europeia nunca desceu para níveis muito baixos. Hoje em dia, talvez também resultado da situação, da invasão pela Rússia da Ucrânia, a própria reação europeia à pandemia, essa popularidade tem vindo a aumentar. Nós temos cerca de 80% dos portugueses que estimam que fazer parte da União Europeia é uma coisa positiva, mas repare, depois temos um valor de participação eleitoral na casa dos 30%. Ou seja, há aqui uma diferença muito grande e nós queremos que as pessoas, enfim, não devem dar as coisas por adquiridas. A União Europeia não existiu sempre, provavelmente não vai existir para sempre, mas nós, como estamos convencidos que a União Europeia é algo de positivo, e basta ver esta resposta à pandemia, ao programa Next Generation EU, portanto há todo aqui um conjunto de alavancas para que a economia europeia volte aos eixos. Enfim, mas as pessoas têm que votar, porque, obviamente, quando alguém não vota, demite-se e os deputados ao Parlamento Europeu vão ser eleitos. Sim. E digamos que o Parlamento Europeu é a única instituição da União Europeia eleita diretamente pelos cidadãos. Exatamente. E que os representa. Exatamente. Enfim, daí a necessidade de apelar a este voto. Entre as preocupações está certamente ainda a questão Rússia-Ucrânia, mas porque neste momento está a decorrer a conferência, a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, podemos dizer que esta é também uma das prioridades do Parlamento Europeu neste momento? Não, sem dúvida, repara, o Parlamento Europeu funciona muitas vezes, enfim, posso ser suspeito, mas eu acho que o Parlamento Europeu, de facto, é sobretudo o órgão a instituição mais progressista da União Europeia. E eu penso que isso não é por um acaso, tem a ver precisamente por aquilo que acaba de dizer, que é a única instituição europeia que é diretamente eleita pelos cidadãos. E, portanto, está lá para representar diretamente os interesses dos cidadãos. O Parlamento Europeu tem vindo a ser sempre um grande motor também em termos do combate às alterações climáticas. Nós, como sabemos, temos um objetivo europeu de estar na vanguarda desta luta, portanto, há todo um conjunto de legislação. Aliás, ontem foi também aprovada mais uma, no sentido de vir a reduzir o consumo de carvão como fonte de criação de energia, designadamente de eletricidade, e, portanto, temos este propósito de chegarmos a 2030 e portanto, reduzirmos essas emissões de gases de carbono pelo menos até 55% para níveis de 1990. Eu acabei de ler esta manhã, enfim,
comunicado de imprensa e, pelos vistos, com este novo instrumento legislativo de redução do consumo do carvão, chegaremos a 57%. Portanto, o Parlamento Europeu tem sido o motor para... Motor, sem dúvida. Aliás, nós sabemos que a ideia é de chegarmos a 2050 com o chamado objetivo de neutralidade climática. O Parlamento Europeu tem vindo sempre até a apelar no sentido de chegarmos, a União Europeia chegar lá mais rapidamente. Agora, a União Europeia não está sozinha em termos de mundo. É verdade que a Europa e os Estados Unidos são tradicionalmente os principais responsáveis pela emissão de gases de carbono. Portanto, se quisermos também há aqui quase uma responsabilidade histórica, mas a poluição não tem fronteiras, não é? Como a pandemia. Mas há retrocessos também. Por via do conflito armado. Exatamente. Hoje em dia há uma questão, mas o Parlamento Europeu tem vindo a reiterar, ainda o fez esta semana, porque ontem e na quarta-feira tivemos uma sessão plenária em Bruxelas. Há aqui algum risco, porque de facto nós já vimos que, devido à redução e à excessiva dependência de grande parte dos Estados-membros da União Europeia relativamente aos combustíveis fósseis que vinham da Rússia, designadamente o gás, há aqui algum risco. Nós temos já países que estão a recorrer, por exemplo, ao carvão outra vez. E temos um inverno pela frente. Portanto, há aqui um desafio que é o de impedir que o impacto económico da guerra, que de facto é muito grande, todos nós já começamos a senti-lo e vamos senti-lo mais durante o inverno, não obrigam ao retrocesso nessas metas. Eu penso que seria um sinal político mau para o resto do mundo, embora nós, sozinhos não o podemos fazer, mas politicamente seria um sinal errado. Mas é verdade que temos aqui um desafio e enfim, o Parlamento Europeu não está sozinho no processo de decisão. Nós temos o Conselho, que representa, que se quisermos tem uma legitimidade democrática indireta, porque estão lá representados os governos nacionais, que têm a sua legitimidade nacional, mas de facto há aqui neste momento uma certa encruzilhada, porque eu penso que já se começa a ouvir algumas vozes no sentido de que esta passagem para a neutralidade carbónica seja atrasada. Enfim. Ficaremos todos a perder. Ficaremos todos a perder, até porque, enfim, muitas vezes nós, perante períodos de crise, nós vimos já isso no passado, por exemplo, a reação inicial à pandemia, enfim, alguns Estados-membros a correrem sozinhos ou tentarem correr sozinhos, há esta reação quase enfim, tratar das coisas sozinhos, mas não, enfim, como vimos, não é solução, quer dizer, a Europa tem um grande poder económico, é um grande agente normativo, ou seja, a Europa, muitas vezes, as regras a nível global foram primeiro aprovadas pela União Europeia. A União Europeia tem esta capacidade de influenciar, digamos, as regras internacionais. Mas, portanto, temos que dar o exemplo. Portanto, se começamos agora também, em termos europeus, digamos, a arrepiar caminho, não vamos ter autoridade moral perante os outros grandes atores internacionais. Pedro Valente, terminamos a nossa conversa. Agradeço a sua participação nesta edição do Nós é Europa. Muito obrigado. Muito obrigada.